Segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, o mês de setembro avança, um mês em que nossas comunidades animam-se com específicas formações bíblicas para todos os membros, para os grupos e, em particular, para as lideranças paroquiais. Não se pode imaginar, de forma alguma, este fator que precisamos ter uma sólida formação de doutrina bíblica, mais do que conhecer versículos e capítulos, mais do que ler um texto isoladamente. Tenho um pouco de medo desses grupos animados demais com a leitura bíblica, sem uma formação católica adequada. É fácil fazer como os protestantes, repetir versículos para cima e para baixo, ou interpretá-los de modo totalmente estapafúrdio, segundo o desejo de ler nos textos aquilo que imaginamos ser. O mês da Bíblia é uma ocasião feliz para que, através dos sacerdotes, as comunidades possam aprofundar a sua leitura católica da Bíblia. Essa leitura que temos todos os dias e, em particular, todos os domingos nas Santas Missas. Por isso, informe-se se a sua paróquia vai oferecer algum curso, algum aprofundamento. Esse ano, em particular, estamos sobre a égide de São Paulo, em uma das suas cartas, a carta aos Efésios, que será objeto de aprofundamento estimulante do mês da Bíblia de 2023. Mas voltemos ao Evangelho de domingo, de ontem, que começamos a meditar. O Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 27. Dizíamos então que, na sua primeiríssima parte, Jesus anuncia, e foram 3 os anúncios, da sua paixão, morte e ressurreição. Como em Jerusalém, cidade que mata os profetas, Jesus deveria ser confrontado, aprisionado e condenado pelos sacerdotes, escribas e doutores da lei. Discípulos de Emaús resumem dizendo nossas autoridades. Para então, pelas mãos do Império Romano, representado em Pôncio Pilatos, ser crucificado, pena máxima e brutal. E, depois de 3 dias, ressuscitar. Este é o anúncio do cristianismo. Essa é a síntese, é o querigma. Morreu para a nossa salvação e ressuscitou para que tenhamos a vida eterna. Assim, São Pedro e São Paulo proclamarão, através da pregação e da liturgia, o mistério de Cristo. Pois bem, imediatamente uma reação de São Pedro, como aquela, vamos comparar com a unidade anterior, como aquela reação diante da pergunta de Jesus, e vós quem dizeis que eu sou? São Pedro responde por todos os outros 11 apóstolos. Respondeu por nós, que somos a Igreja de Cristo. Aqui também ele fala em nome dos outros, quando admoesta Jesus que não aconteça que ele vá morrer pelas mãos das autoridades. Em outras palavras, São Pedro não deseja que o inevitável aconteça, isto é, condenado pelas autoridades, necessariamente ele será morto.
E esta morte não é vista como um evento da salvação, mas como uma estratégia humana de eliminação de um profeta, de um homem religioso, mas incorreto e impróprio ao sistema religioso judaico, por autoproclamar-se o Filho de Deus. Vejam, se na primeira resposta de São Pedro, ele recebe de Jesus elogio imenso, dizendo: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso. Nessa segunda intervenção, ele recebe uma fórmula de exorcismo: vade retro, Satanás. Afasta-te de mim, ó Satanás. Na verdade, através do mais afetuoso dos recursos, a recusa à morte de Cristo, São Pedro gostaria de envolver Jesus para que, em outras palavras, isto é, permaneça para sempre conosco, Jesus desistisse ou modificasse o plano de Deus. Mas não, ao refutar essa hipótese, e Jesus explicará por quê, ele mantém-se associado ao destino do Filho do Homem, não somente como uma decisão humana, isto é, dos sacerdotes, dos escribas, dos doutores da lei e da autoridade romana, mas Jesus diz que tudo aquilo é maior do que parece. Domingo passado, São Paulo falava da grandeza, da sabedoria e da ciência de Deus. Pois bem, aqui se coloca claramente isso. São Paulo vai repercutir isso lá na primeira carta aos Coríntios, quando falar da cruz como escândalo e loucura, mas como sabedoria e força de Deus. São João nem hesita em não afirmar a crucifixão, mas dizer que a crucifixão de Cristo é a sua glorificação e exaltação. Não hesita. E isto é fantástico. E isto é magnífico. Portanto, não há por que duvidar que se trata de um evento divino e de uma revelação a quem Pedro, na carne e no sangue, refuta. Assim como nós queremos, porque somos crentes, exorcizar a dor, tirar do caminho, não sofrer mais, porque cremos. E mais ainda, Pedro quer submeter Jesus à sua vontade humana. E vejam que é algo delicado, é algo da gentileza de São Pedro, de certa maneira, como seu discípulo, e tão especial como é São Pedro desde o início, que se destaca entre os 12, não merece outra resposta senão: vai-te daqui, Satanás. E por que Jesus diz: não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens? Aqui é um mônito de Jesus a todos os homens da igreja, que aqui e ali gostariam de adequar o evangelho a este mundo. Hoje se fala muito de amor, de amar, se fala muito de todos, sem perceber, às vezes, ou não evidenciando, que a nossa doutrina não vai encontrar na mente humana imediato consenso, a não ser pela graça do Espírito Santo. Não somos compreensíveis aos homens imediatamente. Não, ao contrário, refutamos a cruz.
não a entendemos, não a desejamos e, sobretudo, queremos que a visão dos homens se imponha à visão de Deus, que nos comunica no seu Filho Jesus, o Messias, o Filho de Deus, a sorte e o modo pelo qual ele vai exercer a plenitude do seu sofrimento, do seu messianismo, mais à moda do servo sofredor do que do rei glorioso, humanamente falando.